Bem-vindos ao Conversas de Corpo Inteiro, o podcast da Associação Portuguesa de Psicoterapia Corporal. Queremos aqui oferecer um tempo de qualidade para explorar o potencial que a psicoterapia tem. Em cada episódio, entrevistamos pessoas ligadas a estas temáticas a partilharem os seus saberes, para que nos inspirem a uma vida mais inteira. Fiquem connosco. Olá, sejam muito bem-vindos ao site da APPC, ao nosso podcast Conversas de Corpo Inteiro, e hoje tenho o prazer de estar a falar com a Maria del Mar Cervantes, uma pessoa conhecida por todos os psicoterapeutas em Portugal, de certeza. Vou aqui dizer algumas coisas, mas depois a Mar vai ter o prazer de se apresentar. São tantas coisas, tem uma biografia tão extensa, mas a Mar é psicóloga clínica, especializada em saúde, é psicoterapeuta individual e de casal, é doutorada em psicossomática e biologia neural, é diretora em Portugal, esteve em Portugal e Espanha durante muito tempo, como à frente do CPSB, e hoje em dia tem a Escola de Psicoterapia Somática Biointegrativa. Enfim, aqui um longo currículo, é autora, é formadora, enfim, não sei. Pessoa. Exato. Consegue ter tempo, Mar, para ter vida com tanto trabalho e tanta responsabilidade? Bom, às vezes eu olhando para trás, fico a pensar realmente como é que tive tempo para fazer tanta coisa, e acho que fui afortunada em ter as pessoas ao meu lado que precisava, e meus filhos que me têm dado muito poucas dores de cabeça, 3 filhos fantásticos, que acho que fui abençoada, não é? Então eu acho que isso foi muito importante. E eu acho que sim, que fiz muita coisa, ainda continuo fazendo, mas agora já com outra idade, já tinha vontade de continuar fazendo coisas também, mas em um ritmo diferente, porque corri muito, viajei muito, abri muito grupo, e acho que o tempo é uma coisa que é das coisas mais valiosas que nós temos que fazer com ele, não é? Eu hoje estava numa sessão de casal e perguntava, e estávamos trabalhando a gestão não só a gestão do tempo, sino o sentido que a gente dá ao tempo que temos de vida finito, como queremos fazer quando eres mais jovem, tens muita pressa, não é? Eu agora tenho menos pressa, mas de fato também parte da qualidade ou do caráter de cada pessoa querer fazer muita coisa. Eu sempre fui uma pessoa que gostou e adorou fazer muita coisa ao mesmo tempo, daquelas pessoas que quanto mais coisas tem para fazer, mais produtiva fica, mas tem um limite, não é? Tem um limite, não se pode fazer muita coisa. Portanto, claro, e é sempre um gosto ouvi-la. É assim, eu sou suspeita aqui porque fiz a minha formação consigo, não é? Então, claro que sou suspeita. Uma aluna fantástica, um profissional fantástico. Obrigada. Sou suspeita para falar, mas realmente comecei na biossíntese com a Mar e lembro-me até hoje, não é uma coisa antiga, mas de ter imensas pessoas, até nos congressos, a ouvi-la, portugueses, espanhóis de todo o mundo, e pronto, e acho que a Mara é a mesma pessoa que tem uma coisa que eu acho muito importante, que é muito generosa com o seu conhecimento, porque não é daquelas pessoas que guardam o conhecimento para si, tudo o que sabe partilha, diz, conta-nos. Acho que essa parte que a Mara tem de nos contar, claro que preservando sempre o anonimato dos seus clientes, mas contar-nos situações que passou com clientes, como é que havemos de agir. Eu pessoalmente aprendi muito com tudo o que a Mar sempre partilhou, e acho que isso também tem que ser fruto de muito trabalho e de muitas horas de atendimento, não é? De muito esforço. Sim, e Susana, é muito bonito isso que estás a dizer, e obrigada, mas sabes que eu aprendi de diferentes formas que, claro que sim, o conhecimento tem que se partilhar, e a vida não é um lugar fácil, podemos fazer o fácil ou difícil, o ser humano tem tendência a fazer o difícil, mas acho que aprendemos todos uns com os outros, não só de guardar o conhecimento, de ficar achando que é meu, até porque eu acho que o conhecimento é uma coisa que não é que a gente adquire, a gente se dá conta das coisas em algum momento, e então de repente ele coloca palavras. E isso eu acho que é uma dádiva, se a gente se dá conta de algo e consegue colocar em palavras e fazer uma hipótese ou transmitir um pensamento. Eu acho que o objetivo de todos é, nesta passagem de vida que nós estamos aqui, usufruir dela, ser o mais felizes possíveis e deixar algo.
que mais me dá a mim se dizem que fui eu que disse, não que disse? Eu já me dei conta que isso não tem tanto interesse assim. Afinal, o que levo de portas para dentro da minha casa, quando fecho as portas e fico no meu quarto, sozinha com os meus filhos, é se me sinto bem ou não comigo mesma, vou sentir melhor porque acham que sou a última Coca-Cola do deserto. Não me sinto. Isso é tudo, se vai embora rápido. Portanto, me sinto muito melhor quando sinto que aquilo que eu disse, pensei, ou já está escrito em outro sítio, e que de repente eu pesquei porque não me dei conta, porque assim é também o conhecimento, ou porque realmente serviu e as pessoas se sentem bem com isso. Maior satisfação não há. O resto, egoicamente, é só narcisismo, que já o tive, e que hum, não me importa nada, não me adianta, não me nutre, como me nutrem os vínculos humano, não é? Isso sim. Isso sim. E é assim, eu conheço bem a Mar, mas para quem não a conhece tão bem, gostava que nos contasse, assim, começando um bocadinho do início, porque é uma pessoa aventureira, não é? Uma psicóloga espanhola que chega de Sevilha, que vem para Portugal, que começa a exercer psicologia em Lisboa, que depois abre uma escola, que nos contasse, assim, para quem que não a conhece tão bem, um pouco o seu percurso, porque é incrível, não é? Assim, e que nos contasse um pouco para os novos psicoterapeutas que vêm de outras áreas, que não da somática, para conhecerem um bocadinho. Ok. Ui, tanta coisa. Obrigada. Não, Então, que profissional, sim, profissional. sim, sim, sim. Bom, eu estudei em Sevilha, de facto, fiz ali a carreira, o curso de psicoterapia, de psicologia, na área de clínica. Nessa altura nem sequer se chamava psicologia, e nessa altura se chamava Filosofia, Ciências da Educação, secção Psicologia. Ainda a psicologia estava lutando por ser uma profissão, como está hoje a psicoterapia. Portanto, eu me lembro muito bem disso e por isso quero acompanhar também este processo de honrar a profissão de psicoterapeutas, mas me lembro que nessa altura meu diploma mesmo dizia isso. Hoje em dia já se pode alterar e se fez diferente, mas nessa altura eu estudava também piano e teatro e a faculdade e fiquei fascinada por me dar conta que me interessava o ser humano, que na faculdade não era bem aquilo que eu queria, de facto, porque aprendi coisas interessantes, mas havia disciplinas e matérias que não gostava nada. Então, muito cedo me comecei a interessar por outras áreas, a naturopatia, a medicina, ainda andei medicina, na enfermagem, ainda namorei em várias outras licenciaturas, acabei fazendo psicologia até o fim, e rápido, mas sempre me dei conta que não chegava à faculdade para atender as pessoas. Psicologia é muito importante e está melhorando muito, mas não tem a profundidade que tem a formação como psicoterapeutas para atender em processo pessoas profundamente com consciente, inconsciente, com o nosso trabalho pessoal, com supervisão. Portanto, uma exigência totalmente diferente, que já falaremos mais em frente do porquê de tudo isto. Mas eu senti muito cedo que a hora de colocar-me à frente de uma pessoa me faltava muito e era muito nova e não tinha experiência de vida, não é? E nesse mesmo percurso eu conheci o que foi meu marido durante praticamente 30 anos e ele era português e então terminei dando o salto e ainda quase nem estava licenciada, portanto acabei a licenciatura, estava me casando e estava chegando a Portugal, de psicologia, mas já tinha feito alguns cursinhos de psicodrama, assim a acabar, naturopatia, PNL, Gestalt, eu entupia-me de cursos, eu sempre fiz muita coisa ao mesmo tempo. Chegar a Portugal não foi fácil, porque eu não dominava o idioma de maneira nenhuma, acho que ainda não domino, mas pronto, Já vocês dá todos para me perceber entendem, perfeitamente bem. vocês todos me entendem, mas não foi fácil porque, de alguma forma, eu era migrante, embora estava casada com um português, mas ele tinha a sua vida, as suas coisas, o seu trabalho, e eu estava abrindo-me caminho, tocando de porta em porta, sem falar português, dizendo sou licenciada em psicologia, quero atender em consultora, trabalhar em algum sítio, toquei tanta porta, Susana, E todas numa fechavam altura que as pessoas tinham vergonha de ir ao psicólogo, Sim. que era uma coisa meio escondida, não era assumido como agora, não é? Não, eu me lembro quando eu comecei a atender, que ainda tinha um paciente ou dois, que vinham pela porta escondida, ou me diziam, não vou dizer que eu venho psicólogo, então se eram homens ainda era pior, mas cedo quando eu me dei conta de que precisava ainda me formar muito mais, passado um ano de estar aqui em Portugal, isso foi no 94 já, em 1994 me dei conta que eu tinha que seguir, mas nessa altura nem tinha dinheiro, nem tinha tempo, lá consegui de uma forma ou de outra, trabalhando em outras áreas, ajudando as pessoas a deixar de fumar, ajudando as pessoas a emagrecer, porque tinha outros cursos, pagar-me cursos de outras coisas. E então fiz outras formações em psicoterapia, até que encontrei a biossíntese, passado 3 anos aproximadamente de estar aqui.
no 97, 96, 96, e foi o que me mudou de facto a perspectiva. Continuei fazendo outras formações, mas fiz a biossíntese até o fim, e foi uma grande base para mim. Mas o que é a construção do psicoterapeuta, psicólogo, neste caso era psicóloga, psicoterapeuta, hoje em dia pode também ser psicoterapeuta, não foi fácil porque era o idioma e era a necessidade clínica de perceber o ser humano. Eu era muito nova, era uma cultura diferente a minha, cheiros diferentes, cultura diferente, o português é mais emocional e para dentro, o espanhol é mais passional para fora, as queixas, a forma de estar. Eu cheguei, já estou aqui há mais tempo do que tempo que estive na Espanha morando, não é? Uhum. Eu cheguei Por aqui isso com consegue 23. fazer essa avaliação. Foi tão pragmática agora ao dizer o português é mais emotivo para dentro, o espanhol é mais emocional para fora. Quer dizer, é assim, super assertivo. Com duas frases disse, Sim, é não verdade. é? É assim que eu sinto também, não é? E a oportunidade que eu tive com esta formação e outras de viajar e dar aulas, receber aulas em Itália, em Israel, em Irlanda, em Sudamérica, em Venezuela, que foi um congresso fantástico, no Brasil muitas vezes, em Chile, vários sítios, não é? Muitos sítios, em Europa também, em Barcelona, em Espanha, onde ainda vou. Foi uma oportunidade, ainda é, já não viajo com tanta frequência porque o meu próprio corpo já não quer tanto avião, mas conhecer outras culturas, ortodoxos, judaicos, ateus, cristãos, outras culturas, República Tcheca, guerras, estar no campo de refugiados, trabalhar com trauma, aprender muito de neurociência e dar-te conta de que o psicoterapeuta, esta nossa área, o que vem a fazer é fazer o melhor contato pelo lugar seguro, mas realmente fazer um contato em que o teu trabalho pessoal e as tuas interferências e o ruído que tu tens não seja uma toxicidade para o vínculo, e que a outra pessoa realmente sinta esse espaço seguro que se fala tanto. Agora, neurociência, que já se falava em biossíntese, na psicoterapia corporal, o Reich falava, o Lowen, o Bailey Boadella, o espaço seguro faz que se abra a porta do coração. E o psicoterapeuta precisa, sem dúvida, ser alguém que trabalha com muitas ferramentas, com muito conhecimento, mas que trabalha com o coração e trabalha com o contacto. E então, no meu percurso, o que mais vi que funcionava nos workshops e tantos que dei para videoaulas ou para estar nas escolas, de trauma, de neurociência, de vínculo, de sexualidade, tanta coisa, das diferentes culturas, e sempre, sempre, o que primava é que quando as pessoas faziam um contacto de verdade, de olhos nos olhos, de segurança, o mundo interior se abria. E então aí já não importava se tens que ir a um lugar concreto, o que importa é que ao movimentar isso que está escondido, dolorido, ou sem contexto, ou sem palavras, ou sem conhecimento, devolver à pessoa que ela própria sabe como fazer, mas não sabe que sabe, mas com alguém que está à frente, alguém que espelha isso, que acredita, que quer, que ama, que respeita, que se encanta, acontecem processos mágicos. Então, a psicoterapia para mim é um encontro de alguma forma mágico, e ao mesmo tempo sério, científico, de vínculo, de afeto, mas é mágico porque acontecem coisas, como estão acontecendo a ti, contigo, comigo aqui. Eu não sei o que eu vou dizer, as coisas vão chegando, as tuas Nós não também. combinamos, Combinado. conhecemos, queremos. O meu objetivo aqui é que a Mar explique um pouco a psicoterapia somática para alunos de outras áreas, para outras pessoas que nos estejam a ouvir e que nem sequer sejam terapeutas, mas andem à procura de terapia e que se possam dizer assim: eu quero experimentar a psicoterapia somática, não é? É explicar, porque as pessoas também têm curiosidade, até virem e fazerem, têm curiosidade de saber como é que funciona. Mas nós, como terapeutas, também temos dificuldade de explicar como é que funciona, porque cada pessoa é diferente, não é? Não sei se concorda comigo, mas cada sessão é diferente da seguinte. Sim, sem dúvida, Susana, e de facto continua sendo um desafio explicar para que todo mundo entenda, e há vários textos aí explicativos que é psicoterapia e muito mais, e nem concretamente, que é psicoterapia somática, isto é, quando se inclui também o corpo e não só. E o que me tem encantado das influências que nós temos recebido aqui na escola, corporais, a biossíntese, a bioenergética, a biossíntese sobretudo, a espiritualidade, a parte da neurociência agora, é a possibilidade de oferecer às pessoas que nos procuram um encontro com uma frequência semanal, uma frequência quinzenal, seja em particular, individual, ou de grupo, ou casais, mas que as pessoas sintam que tem alguém à frente
que tem um espaço híbrido no qual podemos trabalhar verbalmente, corporalmente, movimentando-nos com música, com várias ferramentas, mas sobretudo que temos um encontro em que o profissional olha com vontade de perceber o que vai nas diferentes dimensões, que não faz crítica e que tem uma hora de atenção total, presente, que ajuda a que se corregulem as pessoas. É uma palavra que a gente ouve muito, a corregulação, de mim para com o outro, eu afeto o outro me afeta a mim, isso me vai regulando, acalmando. Porque é verdade que a autorregulação é um mito. A autorregulação de vou te dar o que tu precisas para que te regules, tu sozinho não existe. A gente existe e melhora ou piora porque temos contato uns com os outros. Portanto, de alguma forma, a psicoterapia somática, ela tende a promover que o mestre de tudo é o vínculo e que o mestre de ensinar, ajudar uma pessoa que nos vem ajudar, viver melhor é primeiro vincular com ela adequadamente, devolver a esperança, em que vincular, abrir o seu coração, falar de sua vulnerabilidade, é seguro. Mas primeiro tem que entender, primeiro tem que saber respirar a sua vulnerabilidade, o ataque de pânico, perceber que é um sinal de mudança, as doenças que tem orgânicas ou mentais, a sua medicação, os seus vínculos sistêmicos, a estrutura familiar de que vem. Fazer de tudo isso, mais do que um cavalo de batalha, muito longe disso, fazer das histórias de cada um bom laboratório de experiências que possa trazer ao consultório, que se tenha a possibilidade do terapeuta acolher aquilo com essa paixão e enamoramento que nós temos das pessoas que nós acompanhamos e que a pessoa leve essa reflexão no corpo, nas sensações, na sua mente, como dizendo, isto faz sentido, eu vou experimentar, vou falar desta forma com meu marido hoje, ou com minha filha, ou vou experimentar primeiro no consultório para depois fazer esse movimento no meu trabalho. Porque, afinal de contas, o que se faz no consultório tem que servir para o daily life, para a vida diária. Tem que servir para o meu trabalho, para o meu chefe, para a minha sogra, para o meu filho. Tem que se expressar no dia a dia e tem que ter um efeito naquilo que é o viver que todos nós queremos, que é o que todos nós queremos. Melhor saúde, menos compulsão, o melhor dormir, o melhor pulsar. E para isso, o terapeuta não terá por que explicar ao paciente, ao seu cliente, exatamente o que ele está acontecendo no corpo. Há alguns que querem saber, outros que não. Mas, hoje em dia, que nos aporta também o conhecimento da biologia, da neurociência, etc., é que o terapeuta pode ter no seu mindset, no seu campo de intenção, que quando está afetando ao outro, está baixando o ritmo cardíaco, e está respirando e promovendo uma calma, está realmente alterando, no melhor dos sentidos, o sistema nervoso da outra pessoa. Ajudamos a regular o sistema nervoso uns dos outros, não é? Nos corregulamos, lançamos hormonas até mesmo online, lançamos hormonas que são curativas, que promovem que a pessoa seja mais criativa. Se eu crio um campo bom, a outra pessoa vai se estimular, vai se autoestimar, vai sentir-se especial, querido, vai sentir-se motivado, talvez ir mais longe no seu raciocínio, a aceder à sua farmácia interna. Isto é um estímulo de campo que se aprende na formação e se aprende também durante o processo psicoterapêutico, que é obrigatório, em como promover um campo que de facto seja fértil. Não é só um campo seguro, é muito mais do que isso. Isso leva tempo a aprender-se. E por isso nós temos pacientes que saem do consultório que ficam muito felizes quando encontram os estagiários, não encontro com eles no corredor, como eu encontrei já no seu dia contigo, não é? E digo, olá colega, que bom, e vejo sair os pacientes, os clientes, eu continuo como paciente e cliente aliada, eu não gosto da palavra paciente, não gosto da palavra cliente, portanto, vocês já me conhecem, os que não me conhecem fiquem a saber que é a mesma coisa. Mas a alegria que eu sinto quando vejo as pessoas que querem ajuda, os pacientes entrar alegres porque se encontram com o seu terapeuta e com um olhar de satisfação quando saem da clínica e saem do consultório e saem das sessões. E então eu me cruzo com eles e digo, mais um pequeno ato de amor, mais um pequeno ato de ajuda para esta pessoa. Seja o que for que trabalharam hoje, vai sair desta porta, desta clínica, para levar isso para a sua vida. E eu acho que é importante, agora, assim um assunto paralelo, mas como a Mara agora falou, acho que é muito importante também este serviço social que a clínica presta, porque nem toda a gente tem acesso a consultas de psicoterapia com esta qualidade, não é? E ter esta clínica social que permite, por um lado, que os estagiários possam dar consultas e ganhar experiência, mas também ajudar pessoas carenciadas que podem chegar a baixo custo à clínica, ou seja, não ficam sem psicoterapia por questões financeiras. Eu acho que isso também é muito importante, é algo
que demonstra que nós não estamos só a dizer que temos que ser bons, é na prática ser bom, fazer alguma coisa pela sociedade, acho. Claro, claro, eu acho que isso é fundamental e, aliás, eu sempre tenho alguma pessoa da clínica social que não cobra muito pouco e eu promovo que os terapeutas e os profissionais do que vocês também têm, todos os profissionais têm alguma pessoa que cobra menos, custa, porque temos que ajudar todos desde o princípio, desde quem está mais, com mais experiência que tem menos, mas de facto na clínica social que eu me orgulho muito, no sentido bom porque se ajuda, tem essa dupla vertente de facto, muito, muito bem dizeste, ajudar a sociedade, porque de facto a psicoterapia é cara, mas aí a nota, o final e o processo do aluno é baseado na forma como faz o seu estágio e ao mesmo tempo uma forma deles ganharem práticas e ao mesmo tempo de ganharem dinheiro ao final da sua formação e poderem ter já um rendimento que muitas vezes lhes ajuda a pagar a formação, mas depois eles podem ficar com esses pacientes para eles e fazerem o seu consultório. Quantos e quantos colegas teus, incluindo a ti e muitos outros, têm feito o seu consultório depois de passar pela escola. Sim. Tenho clientes de há 7 e 8 anos que vieram do estágio, sim. Exatamente, isso é uma bola de neve para criar essa ajuda e que seja ao mesmo tempo pedagógico, e seja ao mesmo tempo bom para o paciente, para a pessoa que vem pedir ajuda, bom para o aluno e que tenha continuidade, sinal de que vai bem, não é? Sim, como é bonito ver as pessoas crescer, não é? Tipo, claro. Quando atendemos pessoas há muito tempo, vamos percebendo esse crescimento das pessoas, mudam de emprego, separam-se, casam, têm filhos, é bonito ver essa evolução, porque às vezes chegaram até nós com a vida muito parada, muito instável. Claro. Aliás, o objetivo de tudo isto é que haya uma transformação e, se possível, em alguns casos, até uma transmutação, que é diferente, não é? Que é algo ainda mais profundo. E isso se dá no encontro. Se dá no encontro de dois seres humanos que se encontram e que juntos criam um campo de ideias, de possibilidades, de sensações. Às vezes há coisas que não se trabalham em clínica, mas que por haver tocado outro tema, a pessoa vai sonhar. E altera uma coisa e aparece, tu sabes isso, aparece depois no consultório dizendo tive uma ideia ou decidi não sei que coisa e a gente trabalhou sobre outra. Então é um campo tão vasto que por isso o terapeuta, o psicoterapeuta precisa ter uma formação tão sólida, porque a gente não trabalha com sintomatologias ou com queixas, a gente trabalha com a pessoa, com o processo. E por isso ter uma clínica social que dê um apoio e que seja de qualidade e que não seja tão oneroso para as pessoas que procuram, que muitas vezes têm baixos recursos, a mim me enche de alegria e eu espero que a clínica, daqui muito em breve, temos um projeto aqui na escola muito gira de crescimento, que a clínica ainda que já está enorme, nós temos à volta de 500 a 600 consultas por mês, né? Incrível. Que cresça muito mais, que podamos mudar de instalações e que isso tudo se chega a mais pessoas com qualidade, seja uma coisa acreditada como está, pela DGERD, etc., mas sobretudo que se ajude as pessoas, porque o que deixamos aqui, Susana, é o que de bom fazemos para o nosso mundo, o nosso clã humano e para o nosso mundo, né? Claro. Mar, e assim para uma pessoa que, imagino, que nunca fez psicoterapia somática e que agora fica aqui curiosa com a nossa conversa, como é que a Mar descreveria uma consulta ou um método de abordagem? Como é que... Eu sei que lhe estou a fazer uma pergunta difícil que dava para horas, mas é só para quem chega ou quem está a ouvir e diz assim, mas o que será isto da psicoterapia somática? Gostava que... Bom, isto Não há ninguém a quem eu possa perguntar melhor que a Mar. Obrigada, Susana. Eu acho que essa resposta para alguém que não seja clínico é diferente da pessoa que não é clínico. Portanto, para uma pessoa que não é da área, que não é psicólogo, não é terapeuta, não é psicoterapeuta, o que eu costumo dizer, que é o que digo aos meus pacientes quando chegam por primeira vez, que eles me perguntam, mas o que é isto, não é? O que se faz aqui na psicoterapia somática? O que me vai fazer? Né? Então, olha, o que é que te vou fazer? Olha, o que te vou fazer é o seguinte, nós nos vamos a encontrar com uma regularidade que a gente combinará, semanalmente provavelmente, as sessões vão durar 1 hora e nessa hora nós vamos ter uma parte verbal, mas sempre vamos a incluir outras dimensões que tu vais ir aprendendo a conectar melhor, que agora talvez não tens muito acesso. Dar-te conta como está o teu corpo, tua respiração, teus pensamentos, estar contigo ao mesmo tempo que estás comigo,
te dar conta que às vezes estar descalço é muito interessante, não só para sentir o pé, sino para sentir a tua verticalidade. Eu tenho um colchão no consultório, não é para eu dormir a sesta, embora já o tenha feito, mas às vezes nós trabalhamos deitados, em horizontal, ficamos mais em contato com a vulnerabilidade e temos mecanismos para fazer exercícios que podem parecer muito estranhos ao princípio, com música, sem música, com visualizações, com meditações, com mudanças de lugar, coisas que, se a gente faz o traslado a quando a gente era crianças, as crianças brincam ou faz conta. E com isso se incluem personagens que lhe fazem sentir coisas. Quando nós vamos ao cinema, ao teatro, a gente também se mete dentro da tela e pensa e sente coisas que lhe dão para refletir também. No consultório acontece uma coisa ainda muito mais extraordinária. E nesse momento a cena e a peça é nossa. E então, tanto o terapeuta como o cliente ficam em um estado meio que minimizando tudo que há fora do consultório e maximizando tudo o que se passa, tomando uma intensidade enorme e tendo acesso a uma criatividade e tendo acesso a processos subconscientes potentíssimos para operar uma possibilidade. Aceder ao mistério da dificuldade de transitar para novos estados. Aceder ao mistério de por que é difícil mudar. Aceder ao mistério e aceder às possibilidades. E isso precisa ser muito para além do verbal, que já sabemos que o verbal só nos alimenta a parte cognitiva, que para muitos casos é muito importante. Mas tocar o corpo, ou dizer toca-te o teu corpo, ou respira isso que te está acontecendo, ou dá-te um pouquinho de tempo para perceber o que dizeste, isso abre a porta para processos muito mais profundos que quem já experimentou se dá conta que é muito potente. Portanto, é na psicoterapia somática, quer dizer, biointegrativa, que tem toda esta inspiração para trás de todos os grandes autores, e que entendo quero que esteja contemporânea porque inclui a neurociência, a biologia, a psicossomática, tanta coisa que me fascina e que eu quero mesmo, e por isso tenho viajado e continuo para incluir o que de melhor há por aí para podermos ajudar. É a possibilidade de ter um encontro no qual não está estabelecido um protocolo fixo, mas sim o conhecimento que tem o terapeuta percebe onde estão as possíveis intervenções veneno para a pessoa e as possíveis, percebendo como é que essa pessoa funciona e sua vulnerabilidade, onde vai ser mais cuidadoso à hora de tocar e onde vai utilizar as fortalezas e os recursos para cuidar que essa pessoa vá. Esse conhecimento se adquire ao longo dos anos de formação, mas a possibilidade sempre é de um encontro em que vamos trabalhar muito, vamos tocar temas fascinantes, difíceis, fáceis, em um ambiente seguro em que o terapeuta vai saber o que utilizar para que essa pessoa saia de cada sessão e durante uma época da sua vida que decidiu fazer psicoterapia, levando aquilo para a sua vida pessoal, para mudar de perspectiva. Em suma, te diria, Susana, eu adoro definições simples, tu sabes disso. Eu procuro escrever como penso e penso como escrevo para chegar a todo mundo, não quero enrolar-me, nem palavras sofisticadas, me aborreço com isso, me chateia, porque parece que é só para uma minoria, eu não quero isso, mas fazer psicoterapia, e muito mais quando é assim mais integrador e inclui várias dimensões, para mim é uma mudança substancial e sensorial da perspectiva da vida. E se chega um momento de sofrimento muito grande, porque a minha perspectiva não está indo bem. Em algumas áreas, em todas, habitualmente em algumas áreas. Então é uma possível mudança de perspectiva em segurança. Eu diria que, resumindo, seria isso. E também é a pessoa poder olhar para a sua história acompanhada por alguém, em vez de olhar sozinha e às vezes tem aquelas crenças limitadoras e já tem um senso de si próprio negativo e haver outra pessoa que está ali a acompanhá-la, que a faz falar, que a faz sentir outras coisas, não é? Mudar de perspectiva também, porque sozinhos às vezes é difícil chegar lá. Quando estamos perdidos, precisamos de ajuda. Não sei se. Sem dúvida, Susana, e ser testemunho do abismo de outra pessoa, sentir-nos acompanhados no drama que pode ser as vidas de tantas pessoas, incluindo a nossa, é muito importante. Não é a mesma coisa falar sozinho que falar acompanhado com a intenção de ser ouvido, acarinhado, entendido e que puxem por nós para fazer essa mudança ou transformadora de perspectiva. Portanto, sermos testemunhos e acompanhar a pessoa nesse abismo em que muitas vezes se sente sozinho, se sente como se diz, engolido pelo trauma, adoecido, significa devolver a esperança,
de poder ir em outra direção. E por isso a solidão é terrível, é enlouquecedora, é uma das piores torturas. E por isso, como se diz aquele ditado anónimo, se queres ir rápido vai sozinho, mas se queres ir longe vai acompanhado, não é? Esse, Portanto, esse tema da solidão é muito interessante, Mar. Por acaso, outro dia estava a investigar e a escrever sobre esse tema e até mencionava que às vezes as pessoas vêm à terapia apenas porque têm muita solidão. Ou seja, é quase como se a terapia fosse o seu momento de que alguém as pudesse ver sem serem julgadas, de as ouvir, porque às vezes não tem quem as ouça, quem as valide. Não sei se a Mar sente isso nas suas consultas. claro, até ter alguém que as abrace. O abraço do princípio, o abraço do fim, às vezes é tudo. Eu me lembro quantas vezes eu tinha ouvido dos meus pacientes, pois é, o único sítio onde sou tocado, tocada, e se me abraça, e se me ouve, e se me coloca no colo quando é necessário, é aqui. E isso, por um lado, é triste, por outro lado, que bom que a pessoa pode encontrar esse lugar seguro, mas é um lugar especial. O lugar de encontro na psicoterapia é um lugar extraordinário, extraordinário. É um lugar de encontro onde eu tenho outra pessoa que está cuidando de mim, focada em mim, criando possibilidades para mim, para eu poder ter uma versão melhor de mim. Então é todo um encontro, não é? E às vezes fazemos muitos papéis, não é? Às vezes temos que fazer um bocadinho de mães, outras vezes de pais, outras vezes de chefes, outras vezes de. Tentamos recriar também um pouco o que a pessoa precisa de viver primeiro num espaço seguro para depois levar para a vida, não? O laboratório e o teatro da vida para experimentar em segurança conversas, possibilidades, sensações lá, porque isso, de facto, o que se experimenta no corpo, mesmo que seja psicodramaticamente, o corpo retém, observa, registra e fica como uma espécie de boa vacina para o que depois vem. É como se o corpo, quando acontece depois, reconhece e está mais disponível, está mais treinado. É um treino. Psicoterapia é um treino para a vida, não é? É verdade. E eu acho que a psicoterapia, falando um pouco aqui deste tema da psicoterapia como profissão, tem uma coisa que eu acho e que a Mar sempre nos incentivou muito nesse sentido, tem uma coisa muito importante que é nós não somos mais que ninguém, ou seja, nós próprios fazemos terapia, todos nós, não é? E eu acho que isso também nos tira daquele lugar de nós é que sabemos tudo, porque muitas vezes nós também nos pomos no lugar de clientes, nós às vezes somos os pacientes ou os clientes e fazemos supervisão, ou seja, nós não sabemos tudo, às vezes alguém, um colega, consegue ajudar-nos a ver melhor como lidar com aquela situação, ou porque já passou por ela, ou porque é especializado naquela área. Então eu acho que isso, não sei o que é que gostava de saber a sua opinião sobre a supervisão e sobre nós fazermos terapia, se não acha que isso é enriquecedor ou não para sermos bons terapeutas. Claro, Susana, isso não só é enriquecedor como é fundamental e até obrigatório pelas regras da Associação Europeia de Psicoterapia, que é a que rige também os psicoterapeutas, é uma forma quase que a ordem europeia neste momento, e que mais cedo ou mais tarde se perceberá esta confusão que há entre a psicoterapia e a psicologia, porque esta confusão está instalada também por falta de informação. Mas o processo pessoal do psicoterapeuta, por um lado, porque precisa horas para o diploma e nós precisamos de uma quantidade de horas enormes para a nossa formação. Psicoterapia, que eu continuo como meu psicoterapeuta. A supervisão, porque é a supervisão de casos, estamos sempre na aprendizagem, e há que ter uma quantidade de horas obrigatórias, com certeza, porque precisamos supervisionar por alguém mais experiente como é que estamos acompanhando os casos, em estágio, depois disso, e continuar com isso por aí fora, para além do diploma, que seria a intervisão também. Temos psicoterapia individual, processo pessoal, temos supervisão, alguém que supervisiona, que tem mais experiência e que tem esse estatuto e esse know-how, e temos a intervisão que é entre colegas, que é essa possibilidade de debate de casos, que é tão importante, até porque o trabalho do psicoterapeuta é muito solitário, muitas vezes, no consultório, ficamos muito tempo sem ver ninguém, não é saudável. Mas isso, por exemplo, é uma das grandes diferenciadoras da psicologia e da psicoterapia. Na psicoterapia se promove e até se obriga, quando há revisão de 5 em 5 anos na Associação de Psicoterapia Europeia, a EAP, que está sediada em Viena, de que de 5 em 5 anos o psicoterapeuta assuma o compromisso, baixo a honra,
de que continuem em supervisão, que continuem em reciclagem, que continuem em psicoterapia individual, porque o processo continua e porque nós precisamos resolver as interferências, o ruído, e isso é algo em psicoterapia, a nível de processo, que nos diferencia muito da psicologia, da medicina, etc., que são coisas da psicoterapia. Sim, E sim. a formação é desconhecida para os psicólogos. Eu própria tinha esse desconhecimento há muitos anos, tive a sorte de encontrar muito cedo, mas eu própria sou psicóloga e me honro muito de ser psicóloga e adoro e acho que está indo bastante bem, mas são áreas diferentes complementares, mas são profissões diferentes. A formação que tem um psicoterapeuta não é a formação que tem um psicólogo. A formação que tem um psicólogo é ótima para despistagem, para o diagnóstico, para intervenções concretas. Para mim, de alguma forma, embora isto pode parecer um pouco absurdo, a mim me ajuda a perceber um pouco a similitude que o psicólogo seria o clínico geral. Vamos lá ver se fizemos uma espécie de similitude com a medicina ou analogia com a medicina. E o psicoterapeuta é outra profissão, como pode ser a psiquiatria, a neurologia, outras profissões, também médica, mas porque todos vimos da filosofia da medicina, a medicina depois da psicologia, todos vimos da mesma raiz. A psicoterapia seria essa especialidade médica já avançada, mas que já não é especialidade, já é uma profissão. O neurólogo não diz, eu sou uma especialidade só, eu sou médico neurologista. Então, aqui seríamos psicoterapeutas com esta área, com esta modalidade. E então, há coisas que o psicólogo não pode acompanhar, porque não esteve na sua formação, não esteve na faculdade, teve o acesso mental ao conhecimento, alguma que outra prática pouca, em algumas áreas sociais, alguma intervenção interessante, alguma coisa muito sintomatológica, muito importante, mas a nível de processo não. A nível de processo não teve o seu próprio processo, e porque nós temos na nossa escola 2.500 horas de formação. 2.500 horas de formação. É muita formação. Claro, isso traduzido em anos, são muitos anos para conseguir fazer toda essa formação, são no mínimo 4, não é? Sim, mínimo 4, ninguém acaba em 4, está entre 5 e 6 anos. Portanto, a formação, não estamos a falar de uma formaçãozinha dos fins de semana não, estamos a falar de uma coisa com exames, com trabalhos, com psicoterapia individual, com supervisão, com aulas, é uma coisa muito séria. E que é curioso que quando os psicólogos, os meus colegas, conhecem o que nós fazemos, ficam a fazer a formação porque se percebem da diferença. Só que há desconhecimento. E eu não posso criticar isso porque eu reconheço que essa falta de informação às vezes tem a ver também com há tanta informação, há tanta desinformação, há tanta escola também, talvez, ou outras áreas que não estão tão bem organizadas, que eu entendo que ainda há um percurso, um recorrido a fazer todos juntos para que podamos comunicar e não entrar numa briga de clientes ou de pacientes, saber quem tem mais, sino ajudar como deve de ser e com seriedade. Claro, não é? mas quer dizer, mas qualquer escola credenciada em que as pessoas possam intitular como psicoterapeutas tem que responder a este número de horas que são definidas pela Associação Europeia, não é? Portanto, todos nós, para chegarmos aqui, para termos este diploma de psicoterapeutas, não é um curso de fim de semana, como a Mar diz, são 5, 6 anos. Sim. E depois todos nós, por uma questão até de brio profissional, queremos sempre aprender mais coisas, fazemos mais especialidades ou queremos fazer mais uma série de coisas. Mas eu gosto muito de perguntar a vocês que são psicólogos e psicoterapeutas, porque qual é a diferença? Porque acho que são as pessoas mais habilitadas para poder dizê-lo, são as pessoas que têm as duas formações, não é? E gostei deste exemplo da Mar, de realmente o psicólogo é o clínico geral, é o que direciona, é o que identifica certas patologias, mas depois há todo um tratamento dessas patologias que na psicoterapia conseguimos fazê-lo como um todo, não é? Acedendo ao mental, ao emocional, ao trauma. Parece-me que é isso que está a dizer, não é? Sim, de alguma forma, talvez para simplificar mais, o psicólogo identifica comportamentos que podem ser difíceis, desviantes, complicados, psicopatológicos, identifica, dá muitas vezes sabiamente como é que se poderia fazer, mas para resolver, e em algumas intervenções pode ser, há uma confusão em que o psicólogo, por ser psicólogo, faz psicoterapia, não é verdade? O psicólogo faz intervenções psicológicas, e isso é uma área muito específica e muito importante. Na educação, na saúde, na parte infantil, claro que sim.
O psicoterapeuta funciona com a pessoa, com os processos mentais, com os processos de como se chegou a esse comportamento, dos processos de como se chegou a esse pensamento, e no nosso caso também corporalmente, a nível da conversão orgânica, de como é que se desenvolvem as doenças, tudo isso, e se desenvolve a cura também, ou a remissão, e tudo isso é um processo que exige muitíssimo estudo, e muitíssima dedicação, e autoformação do próprio profissional, não é? E depois está a diferença com a psiquiatria, que é quem também confunde, que é um ato médico, diferente do ato psicológico, e que não é psicoterapia, mas é intervenção medicamentosa para resolver pontualmente algum sintoma que escapa à possibilidade de fazê-lo de uma forma mais de processo e Mais psicológica, orgânica. porque a pessoa tem uma disfunção orgânica, e então é neste momento há medicações também da nova geração menos invasivas que podem ajudar imenso a processos já psiquiátricos ou do fórum mais agudo, e que então precisa de uma intervenção médica, e tá, portanto podemos nos complementar todos, e há vários pacientes meus que tomam medicação, ou que estão deixando de tomar, ou que vão tomar. Portanto, não tem que haver uma guerra de coisa nenhuma. Claro, As muitos pessoas precisamos psiquiatras mandam os clientes para a psicoterapia, dizem, olha, vou-lhe dar esta medicação, por exemplo, para a depressão, mas recomendo que também faça psicoterapia, não é? Nós muitas vezes complementamos-nos aqui. e são foros mais difíceis, orgânicos, como o psicólogo também pode trabalhar em conjunto com o psicoterapeuta. A despistagem, sejam grupos, em indivíduos, em famílias, e ter a indicação para fazer um trabalho mais profundo seguido, e fazer algumas intervenções, e pode ser extremamente útil. E fazermos um trabalho complementar, portanto, não é aqui tirar o trabalho a ninguém, pelo contrário, é fazermos um melhor trabalho. Não é por acaso que as pessoas que visitam um psicólogo que não fez uma formação adequada em psicoterapia, eles próprios dizem, sim, mas chegou a um ponto que não era possível chegar mais. Era comportamental, era de uma coisa muito concreta, mas o que funciona eventualmente mais pode ser a parte humana, mas há um conhecimento que não está lá. Processos mentais, conscientes, inconscientes, corporais, de vínculo, não estão lá porque não houve treinamento e formação para isso. Mas outras coisas, sim. Claro, eu estava a pensar aqui, por exemplo, uma criança, um psicólogo pode diagnosticar, identifica que ela tem autismo, não é? Mas depois há um relatório, por exemplo, sobre essa criança, e essa criança, apesar de ter autismo, eles que podem aplicar aquele protocolo, mas pode ter especificidades que são precisas de trabalhar, ou seja, coisas que são dessa criança. E aí, por exemplo, imagina, a psicoterapia pode focar-se, eu estou a dar este exemplo como poderia dar outro qualquer, mas pode focar-se nas características dessa criança ou dessa pessoa que são únicas e que nós conseguimos ter aqui um trabalho personalizado, não é um protocolo, é um trabalho de ser humano para ser humano, como a Mar disse, uma coisa muito personalizada, digamos assim, não é? E vai incluir o distúrbio autista ou a dificuldade autista, vai incluir a família, vai incluir como se sente essa criança, vai incluir que há tantos tipos de autismos como pessoas, vai fazer uma coisa muito mais profunda, vai-se poder trabalhar em rede de outra forma, vai ser mais do que ir ao sintoma, se vai trabalhar com a rede toda, e que vão-se abrir outros temas, não só o autismo. O autismo é a ponta do iceberg que pode ser identificado com um colega de psicologia, claro que sim, mas há muito como se cria tudo isso, como é que se chega lá e como é que a família está sustentando tudo isso. Portanto, o trabalho é muito sistêmico também na psicoterapia, nós não podemos deixar de trabalhar em qualquer caso, que a pessoa que nos chega forma parte de um sistema, esse sistema tem família, essa família tem um credo, uma atitude, um histórico, uma biografia, uma parte transgeneracional, e tudo isso exige muito estudo e muita dedicação. Portanto, o psicólogo tem uma função importantíssima na despistagem, na coisa concreta, em chegar ao comportamento que está com problemas ou desviado, identificar onde que está a questão, e pode ser extremadamente útil, e se trabalhássemos em equipe ainda muito melhor. E o psicoterapeuta está habilitado a trabalhar em processo, a trabalhar do porquê desse comportamento, para que desse comportamento, ir aos processos mentais inconscientes, e o processo de vida e a pulsão de vida, junto com tudo aquilo que lhe afeta, que não é só a queixa, mas é a pessoa, as crenças, a família, a sociedade, os seus sonhos, a parte biológica, a parte neurociência, a parte espiritual. Sim. Também. Nós somos quase uns investigadores, não é? Investigamos tudo o que está à volta da pessoa, porque, como a Mar dizia muitas vezes, e ficou-me na cabeça, se a pessoa tem determinado comportamento, mesmo que não seja o ideal, é porque aquele comportamento naquela altura é importante para a pessoa, para alguma coisa, não é? A pessoa, se tem um comportamento, mesmo que seja estranho,
é porque naquele momento aquele comportamento pode ser o que a está a salvar Se for possível. de algo, não é? Por isso, Uhum. assim como, por Sim. exemplo, imagine se chegar ao seu consultório uma pessoa com uma depressão, mesmo que ela esteja a ser medicada por um psiquiatra, claro que a Mar vai fazer um trabalho diferente do psiquiatra, mas complementar. Com certeza. O que nós fazemos quando a pessoa chega, seja qual for o diagnóstico que tenha, que muitas vezes já vem com um diagnóstico, não é dizer que vamos fazer, vamos nos substituir o psiquiatra, não vou tocar na medicação, ou substituir-nos ao psicólogo, vamos com certeza ir mais profundo, ou complementar, mas o objetivo não é que a pessoa deixe de tomar a medicação, o objetivo é que a pessoa se sinta melhor. E esse trabalho de arqueologia emocional ou de cuidado para contactar com os recursos é todo um trabalho de profundidade que exige todo esse caminho e esse acompanhamento. Mas as pessoas que precisam, sobretudo, ser ajudadas. Por isso, às vezes, já vou ficando triste com esta guerra da profissão, porque, em realidade, é um absurdo. Ou queremos ajudar as pessoas ou não queremos. Portanto, seria fantástico que tivéssemos todos uma formação humana adequada para dizer, em vez de dizer, a psicoterapia vai tirar do trabalho aos psicólogos, esta gente tem uma formação, investigar que formação é essa e dizer, opa, não sei o que é que vocês andam fazendo, mas contem-me, vamos trabalhar em conjunto e se vocês têm algo para oferecer, eu quero ouvir, ou nós queremos ouvir. Isso sim que seria fantástico. Nós fazemos por um lado, eles fazem, isso que seria um sonho mesmo de colaboração democrático, é mais do que estarmos aqui a fazer uma coisa meio que egoica, lutando por quintais pequenos que, afinal de contas, não beneficiam a ninguém. Mas eu acredito que isto é histórico e que, como já aconteceu com outras muitas profissões, não podemos esquecer que a história nos ensina muito. E as formações, as profissões foram ganhando território por necessidade e por necessidade em cada sociedade e se foram identificando. E todos vimos da mesma, que é a filosofia, a psicologia, inclusive, já existia naquela época, mais ligada à alma. Depois aquilo foi por dos derroteiros, se acabou com isso para ficar na mente. Mas todos vimos da filosofia e se foi dividindo. E continuamos nos dividindo porque o ser humano vai ficando com uma complexidade social, cultural, familiar, que precisa criar ferramentas novas. A psicologia foi uma ferramenta atualizada, a medicina, a geografia, a neurociência, a psicoterapia. Portanto, temos espaço para tudo isso. Não, a briga não tem muito sentido, mas é assim que o ser humano cresce, por atrito, por crise, Então eu aceito que assim é e bora lá com tudo isto. Claro, A fazer um bom trabalho. e é como a Mar diz, o mais importante, na verdade, é se funciona, ou seja, se as pessoas têm resultados, ou se a maioria das pessoas têm resultados, então é porque vale a pena, não é? Os médicos às vezes também têm um diagnóstico, dão uma medicação e não funciona, e depois descobrem que há outra que funciona, ou os próprios doentes dizem, olha, eu sentia melhor quando tomava aquilo ou quando fazia isto. O que importa, no fundo, todos temos o mesmo objetivo, na verdade. Vamos por caminhos diferentes, mas todos temos aqui o mesmo objetivo. Mas temos o mesmo objetivo se temos uma visão do que é que significa esse objetivo, não é? Porque às vezes fica confuso. Basta um dado que eu acho que é gritante, e porque eu acho que este trabalho também é um trabalho muito de seleção natural, embora não é linear. Muitos colegas ou psicólogos ou terapeutas de outras áreas se queixam de que não têm pacientes. E felizmente os nossos alunos, meus colegas e eu próprio no consultório estamos em espaço nas agendas. Por que acontece isso? Dá que pensar, não é? Por que as pessoas estão procurando quando conhecem e são atendidas em psicoterapia porque acham que têm vontade de gastar tempo e dinheiro? Portanto, isso é um dado que todos nos devíamos de perguntar. O que é que se passa que pessoas que estão precisando de ajuda, quando encontram um acompanhamento terapêutico, psicoterapêutico, desistem de outras intervenções? Portanto, algo se passa aí, que precisamos, se calhar, não misturar que a intervenção é o quê, e então percebemos que o que queremos é ajudar e isso está acontecendo por algum motivo, portanto... Claro, se a Mar tem 500, se tem 500 pessoas só de clínica social por mês, só em Lisboa, isso para os números do nosso país, só para uma cidade é muito, não é? Significa que há 500 pessoas que todos os meses conseguem ter acesso à terapia por um valor acessível que elas podem pagar e é sinal que lhes está a fazer bem, porque senão não estariam ali, não é? Eu costumo dizer que a psicoterapia e o nosso trabalho é um pouco como os restaurantes, não é preciso promover, são os próprios pacientes que dizem, olha, estou-me a dar muito bem, está-me a fazer bem,
E é assim que as pessoas chegam até nós, portanto, se não fosse bom, vinham uma vez, mas desistiam, não é? Não querendo aqui estar a dizer que é bom ou mau, cada um é que tem que tirar as suas conclusões, mas a verdade é o que a Mar disse, é que se está cheio e se muita gente vem, é porque algum resultado sentem, não é? E sobretudo, acho que isso é um barómetro, um estadístico interessante, e não só por números, mas porque é importante, porque as pessoas de facto se les vê sair bem, e na supervisão eu vejo isso para os teus colegas, e se vê como é que saem as pessoas aqui da clínica, e nós passamos muitas vezes, passamos há muito recentemente um questionário de satisfação anónimo para ver por que se sentiam bem, por que não se sentiam bem, o que era, o que não era. E eventualmente criticavam a cadeira ou criticaram qualquer coisa de decoração, mas nunca criticavam ao terapeuta ou à pessoa que les acompanhava. E eu fiquei encantada e digo, ai meu Deus, quando se criticam a cadeira ou criticam o candeeiro, vou já a tratar, mas que bom Exato, que o essencial está elogiadíssimo, não é? Portanto, isso me faz exatamente. pensar que estamos a fazer um bom trabalho, e outras escolas também de psicoterapia que estão a fazer um bom trabalho, não só a nossa. Portanto, acho que é um caminho a seguir, e por que não promover que os psicólogos que estão chateados, não, alguns estão, outros não estão, que venham a conhecer as escolas de psicoterapia, de repente ficam surpreendidos pela profundidade, pelo estudo, pelo treinamento que nós temos cá, porque ficam, quando eles aparecem e vêm, eles ficam. Sim, sim, e temos muitos psicólogos que se tornaram psicoterapeutas, não é? Tantos que E vários psicoterapeutas que depois estudaram também psicologia, também psicólogos, temos. exatamente, Também temos temos. esses dois caminhos. Então, e amar assim, nós vivemos num mundo em constante mudança e por isso eu acho que de facto temos que nos atualizar e cada vez temos que ter, isto é uma profissão de estudo constante, não é? Porque o mundo está sempre a mudar. Se eu lhe pudesse perguntar, na sua opinião, quais são assim as grandes patologias ou as grandes coisas que nós hoje em dia temos que cuidar ou que as pessoas mais aparecem no consultório? Na sua opinião, quais são assim os grandes desafios, não é? O que é que se sente assim como, há assim Bom, alguma coisa que lhe venha à cabeça? sim, eu, em geral, o que mais vem à cabeça, sem dúvida, são os distúrbios de ansiedade. As pessoas andam extremamente ansiosos, extremamente preocupados com o tempo, com a sua sexualidade também, com toda a questão de géneros, com os filhos, a educação dos filhos, mas a ansiedade, por excelência, que até mesmo está no DSM-5, está como grandes perturbações de ansiedade, como a base criadora da maior parte das patologias. Portanto, há um estado de hipervigilância, um entorpecimento levado ao extremo, mas por extremado uso do sistema simpático, de alerta, de hipervigilância, do controle, de estarmos demasiado estimulados neste segmento por tanta informação, excessiva informação, que as pessoas têm ansiedade, burnout, ataques de pânico, ansiedade sobretudo por excelência, e todas as consequências naturais que isso cria no corpo e na saúde. Tanto que se fala da pandemia deste momento é ansiedade, não é? Sim, sim, Estresse, sim. ansiedade, nunca tanto quanto agora se tiveram diagnósticos, se venderam ansiolíticos, que podem ser também contraproducentes quando mal medicados, não é? Mas, sem dúvida, a ansiedade, a falta de tempo, o estresse, a baixa tolerância ao desconforto, porque é tanto, sem dúvida, e os jovens têm a coisa muito complicada, porque a exigência de que eles estudem muito, mas ganhem pouco, e andarem a ver os adultos à volta deles estressados, não lhes deixa um caminho muito simpático. Então, está havendo uma crise na juventude muito grande, de Muita perspectiva de competição, futuro, não é? de perspectiva de futuro. Sim, sim. Então, eu acho que temos que ter atenção tanto à ansiedade, como temos que ter atenção que valores, que coisas estamos deixando para criar novas formas de olhar para o que é isto da vida, para os nossos jovens, que são os que vão levar isto para frente, não é? Claro. E acha que a psicoterapia pode ajudar aqui a pôr em perspectiva a ansiedade? Porque as pessoas de antes olhavam para a ansiedade muito como uma coisa médica, de tem que ir para o hospital. E agora já começam a perceber que não é bem assim, ou os próprios médicos muitas vezes nas urgências dizem, olha, sugiro que vá procurar ajuda psicológica, não é? Então,
acha que a psicoterapia está preparada para ajudar aos novos problemas da nossa sociedade? Sem dúvida, até porque a toma de ansiolíticos, quando não é recomendado, não é adequado, enfraquece a resposta de gestão da frustração. Portanto, a ansiedade generalizada, de facto, é uma dificuldade de aumentar o contacto de resiliência e de gestão dessa janela de desconforto. E se nós não ampliamos essa agilidade para estar em contato com o desconforto, o nosso sistema nervoso, que é o nosso grande sistema de informação, o nosso jornal de notícias, não fica apto para ser lido, então rapidamente vamos para o rápido, imediato e líquido, que não é muito adequado. Portanto, a psicoterapia ensina às pessoas um maior contato com o desconforto e lhe dar outro sentido, outra perspectiva, outra possibilidade de contar-se a sua própria história, de contactar com uma melhor versão e de sentir-nos capazes de fazer frente à quantidade de coisas que nos pede o mundo. E isso nos torna mais felizes, mais sábios, mais resilientes, ter uma melhor forma para dar resposta e com certeza a ansiedade baixa. Em vez de dizer a ansiedade é má, luto contra ela, tomo algo, ok, eu tenho ansiedade, porque eu tenho ansiedade, porque me é tão desconfortável, vou fazer para eu gerir melhor o meu desconforto, vou puxar dos meus recursos e me surpreender a mim próprio com as respostas que eu dou perante coisas que antes me pareciam absurdas ou dramáticas e de repente não são. Quantas vezes no consultório eu ouço as pessoas dizer, opa, se isso soubesse hoje e agora com isto que eu vou aprendendo, não é tão grave, eu sou capaz. Eu, afinal de contas, não sabia que eu tinha esta capacidade para. Ai, que alegria, Susana, quando as pessoas chegam a essa conclusão e vêm com essas conquistas internas de um contato com o difícil de uma forma fácil, isso é a base da não ansiedade. A Mar dizia-nos muitas vezes, para nós dizia-nos a nós e dizia para falarmos com os nossos pacientes de fazer o seguinte exercício: estás com medo disto? Então pensa, qual é a pior coisa que te pode acontecer? Dizia-nos isso muitas vezes, não é? E às vezes a pior coisa não era assim tão grave que justificasse tanta ansiedade, tanto medo, não é? Ah, Acho que sim, me lembro perfeitamente disso. Acho que, não sei se foi Mark Twain, acho que foi Mark Twain que dizia: a minha vida tem estado cheia de catástrofes, desilusões, dramas, conflitos, coisas absurdas que me magoaram, que podiam magoar, 90% das quais nunca chegaram a acontecer. Pois, exatamente. Portanto, a ansiedade é a antecipação de tudo isso. Outro dia lia também uma frase lindíssima, adoro frases e ditos que ressoam com aquilo que a gente está pensando, a gente está sempre pensando muito nesta área, todo dia estamos aqui navegando, não é? Que acho que é maravilhoso, em que o estado de felicidade, na realidade, é um estado de atenção sem tensão. Estarmos atentos é estar atentos não só para o que nos pode acontecer, é atentos ao que podemos dar como resposta. Estamos atentos, não estamos adormecidos. Com isso, o que nos acontece não está surpreendente, porque forma parte do humano e eu aceito como tal, então posso dar uma resposta mais serena. Portanto, acho que a psicoterapia pode ajudar imenso a isso, e não uma coisa tão comportamental, intervenção curta e rápida, que é muito importante, mas que é até um ponto, e fazemos um processo de crescimento mútuo, quem acompanha e quem é acompanhado, claro que sim. Nós não tratamos sintomas, nós mudamos o que está errado, não é? Ou ajudamos as pessoas a mudar o que as fez adoecer, diria eu. Sim, nós trabalhamos sobretudo mais que para além dos sintomas, trabalhamos com a pessoa, nós colocamos, somos humanistas, nesta escola somos humanistas, transpessoais, corporais, científicos, então nós colocamos a pessoa vem com uma queixa e nós trabalhamos com a pessoa que tem a queixa, não com a queixa que traz a pessoa. A pessoa é muito mais que a sua queixa, não é? Como a Muito Mar diz mais. muitas vezes. Já dizia Hipócrates que quando queres curar uma pessoa, pergunta-lhe primeiro se está disposta a abandonar aquilo pelo qual ficou doente. E isso tem todo um histórico atrás. Por que fez isso? Por que vem isso? Para onde você vai? Onde é que estava o contexto? Isso nos dá para Muita coisa. Mar, é um prazer falar consigo. Não sei se há alguma coisa que queira dizer que eu não lhe tenha perguntado, que queira deixar alguma mensagem, enfim. Não sei. Bom, Susana, primeiro de tudo agradecer-te que estejamos aqui a conversar. Agradecer também a PPC, que me é tão querida e que está agora num momento tão fantástico, com uma gestão, uma presidência fantástica, colegas que eu admiro tanto, a Rosana, a Caterina, enfim, todos vocês, e desejar que este processo chegue a bom porto de crescer e de
criar tanta coisa boa. E um alerta para todo mundo de coração, vamos tentar dialogar entre comunidades, entre áreas, mais do que andar de costas viradas, criticando. Vamos dialogar, vamos sentar-nos a conversar porque o diálogo, a comunicação não violenta, tão falada, a necessidade de criarmos um mundo melhor, só vai acontecer se a gente dialoga, se a gente se senta, se a gente compartilha ideias. Portanto, fica aqui o convite ou a reflexão para que o que nos mova seja realmente ajudar ao mundo melhor e não tanto a defender uma ideia, senão temos que defender ao ser humano. E isso deveria estar por cima de tudo. Está certo, Mar, muito obrigada por esta excelente conversa, por ficarmos a conhecer um bocadinho mais da psicoterapia somática e pronto, e vamos continuando a fazer o nosso trabalho. Da minha parte, nós nos despedimos, voltaremos com outro episódio daqui a 15 dias e muito obrigada por nos terem ouvido e por estarem connosco. Muito obrigada a todos também, cuidem-se muito, bom caminhar e muito obrigada, Susana, pela tua simpatia e oportunidade sempre. Obrigada.